aí nós temos a introdução de duas mulheres na narrativa, as parteiras hebreias. Aqui eu quero dar fazer uma observação. Lembra que o texto começou praticamente dizendo que os hebreus eram um enxame no Egito, de tanta gente, um enxame. Só que é algo, uma incoerência terem somente duas parteiras. Tá? Para um enxame de gente. Então, a gente não tem nenhuma informação do porquê essas duas são mencionadas. Porque parteiras eram mais comuns. Quanto maior o povo, mais parteiras eram necessárias no grupo. Tá? Então, essas duas, essa Sifrá e Puá, elas aparecem. O primeiro nome, Sifrá, significa beleza, tá? E Puá é um termo, possivelmente, um termo ugarítico, tá? Que significa flor perfumada. Então, os nomes delas são nomes incomuns, não são nomes muito comuns, e que sugerem algo assim, completamente contrastante com a realidade da escravização no Egito. Elas surgem como flores no deserto. Os próprios nomes delas evocam essa imagem de flores no meio de uma destruição, de um caos, de trabalhos forçados, de sofrimento. Tá? Então, a figura dessas duas mulheres é uma passagem muito breve que elas fazem pela narrativa, porém é extremamente marcante o contraste da presença delas com os seus nomes, aquilo que elas estão fazendo, porque elas se colocam como... Elas são caracterizadas como heroínas, porque elas conseguem ir contra a força do grande faraó, filho dos deuses do Egito. E elas conseguem, através do trabalho das mãos delas, contrariar essa grande divindade, que é o faraó. Então, veja que é muito maravilhoso, né? Essa aparição. Veja, elas são assim personagens com menos tempo na cena de todas as mulheres que nós vimos e vamos ver, né, nas narrativas. Porém, a imagem que a narrativa faz delas é extremamente fabulosa em contraste com as outras mulheres. Elas se sobressaem. Talvez por causa do extremo sofrimento em que elas surgem, do contexto de extremo sofrimento em que elas aparecem. Né? E elas são capazes de mentir a um faraó, né? Porque quando se percebe que os meninos hebreus estão sobrevivendo em vez de serem atirados no Nilo, provavelmente ele não foi pessoalmente até elas, né? O faraó, ele mandou verificar isso, né? E elas tiveram a coragem de mentir que as mulheres hebreias, inclusive, elas comparam as mulheres hebreias a animais. No texto em que falam que elas dão à luz rapidamente, e quando elas chegam, os bebês já nasceram, e elas não têm mais a possibilidade de pegar esses bebês. Só que quando elas falam isso, elas comparam isso, cheias de vida, só que no hebraico elas realmente elas comparam as mulheres hebreias a animais. Nesse sentido, de que facilmente dão à luz e que não precisam da ajuda de ninguém. Tá? E essa vitalidade das mulheres hebreias é também evidenciado na própria fala das parteiras, só que pelo contexto é possível que elas estejam de fato mentindo, né? E assim, elas são
típicas heroínas. As típicas são caracterizadas como heroínas que salvam, né, inúmeros meninos hebreus naquele contexto. E aí nós vamos verificar, por exemplo, no versículo 16, como é que está lá para vocês? Assentos, né? Fala de assentos, é isso? Na King James? Olha, Jerusalém, essa tradução está fantástica. Por quê? Porque esse termo era o que literalmente pedras duplas. Tá? No hebraico, tá bem como está no hebraico. O que significa? É um lugar, isso na antiguidade, eram usados pedras em que as mulheres se sentavam para gerar o bebê, quer dizer, para ter o bebê, e elas podiam se segurar, era um lugar de nascimento. Então, era um lugar em que elas podiam se agarrar para ter o bebê. Tá? Até uns dias atrás eu postei no meu Instagram, nas minhas redes, né, que todo dia eu posto algumas coisas referentes à antiguidade, né, arqueologia, e eu postei umas pedras de nascimento, em que tinham pontas em que as mulheres se agarravam para ter os bebês. Eram lugares para isso. Tá? Então, aqui realmente é uma referência a esse lugar, que era muito comum na antiguidade. E é muito bom porque aí a gente já vai pegando a linha do tradutor, né? O que para ele é importante, né? Isso ajuda a perceber a lente do tradutor. Se ele realmente está se importando em traduzir o que o texto diz ou ele está fazendo um apanhado mais teológico do que outra coisa, né? Lá no versículo 21, tem um texto muito lindo. O que está escrito lá no 21, gente? Aqui é Elohim, tá? Já, né? Sosseguem que as divindades a gente vai ver depois. Mas assim, o que é lindo nesse texto? Que as divindades aqui, elas, ou ela, né? A divindade em si, as parteiras, elas estavam agradando a divindade de tal maneira que ela constituiu um lar para elas. É como se a divindade se tornasse o lar dessas parteiras. É uma frase muito bonita que daí, o narrador está realmente coroando o tipo das heroínas. Está coroando a narrativa dessas heroínas. Está mostrando realmente elas são heroínas. Porque a divindade aqui está reconhecendo o que elas estão fazendo. Estabelecer um lar ou ser um lar é formar uma família. A questão do lar é muito. É uma linguagem muito poética que é usada nessa frase. Então, elas são realmente recompensadas com algo vindo da divindade. E claro, né, que surge a figura de Faraó, vocês percebem que, na medida em que heroínas são caracterizadas, ou heróis são caracterizados, automaticamente surge vilão. Surge a figura do vilão, e o Faraó vai sendo caracterizado como o vilão da narrativa. Tá? Isso automaticamente, porque você vai vendo ele se enfurecendo na medida em que aquilo que ele provoca não dá tanto efeito como ele queria. Porque o povo continua se multiplicando. Né? E agora nós entramos no capítulo 2, e como é que começa o capítulo 2? Versículo 1. Aqui diz que ele tomou como esposa. A questão é que eles são parentes.
ela é tia dele. Então, aqui eles são da mesma tribo. Aqui tudo não tem problema. Vamos ver mais para frente que vai ter um outro texto em que vai repetir. Em que vai. Aqui, veja que esse homem não tem nome, certo? Essa narrativa ela vai se repetir. Só que aqui eles não têm nome. Perceberam? Olha a diferença que faz o tradutor. Ele é da casa de Levi e ela é filha de Levi. Ela é filha de Levi e ele é da casa de Levi. Ou seja, ele está uma geração abaixo da dela. Aqui eles não falam a questão do parentesco que vai ser proibido na Torá, que vai ser proibido no Pentateuco, a tia se casar com o sobrinho, que a gente vai ver ainda como que os tradutores resolveram isso no versículo posterior, que vai aparecer de novo. Mas aqui, nessa tradução, coloca que ela está numa geração antes dele, que ela é filha de Levi e ele é da casa de Levi. Perceberam? Isso são gerações diferentes. Beleza. E até agora é um homem e uma mulher sem nomes, certo? Beleza. E aí ela tem um bebê. Então, para a narrativa, agora na narrativa, você vê uma mulher e um homem que tem um bebê, certo? E ela põe no versículo 3 esse bebê numa arca. A palavra aqui é a mesma para a arca no dilúvio. Tadã! A mesma palavra hebraica para a arca de Noé, lá no dilúvio, é a palavra para a arca onde coloca Moisés, que é a cesta. Exatamente, mas é a mesma palavra hebraica. Ou seja, o texto hebraico está remetendo que no meio das águas vai ter uma arca com um salvador dentro, alguém que vai libertar e consolar o seu povo. Olha a imagem do dilúvio de Noé aqui, repetindo, porque é a mesma palavra onde se coloca Moisés. O bebê, por enquanto ele não tem nome, né? Então, coloca o bebê lá dentro, nessa arca. Eu estou chamando de arca, mas é aquela cesta que ela colocou no rio. Veja que a irmã, ela é uma personagem secundária na primeira cena, que ela está apenas acompanhando aquela arca com o menino. E, a princípio, só tem os dois, não é verdade? De filhos. Veja que o Arão é mais velho que Moisés, mas vai ser introduzido depois da narrativa. Aqui ele não existe. Mas ele já devia ter nascido, porque Moisés é o mais novo na família. Então, Arão não é mencionado, ele é completamente ocultado na primeira parte da narrativa. Apenas existe a menina, que também, por enquanto, não tem nome, e esse bebê. Esses detalhes são muito bons a gente ir prestando atenção. Na medida que você vai lendo, peraí, mas tá, eu sei que tem mais gente nessa história, mas não está aqui. E a gente vai percebendo o porquê, o que o narrador está conduzindo, para onde que o narrador está conduzindo os nossos olhos. E isso é toda uma construção narrativa. Vamos lá, estamos no versículo 18 e vamos para o 22. E aqui eu quero fazer um comentário bem interessante. Eu não sei se vocês tinham reparado que o texto se refere a mulheres. Esse texto especificamente de despojamento dos egípcios é principalmente uma função das mulheres, o despojar. O texto no hebraico deixa bem claro que esse versículo 22 está mostrando uma função das mulheres. E por que função das mulheres?
especificamente a questão da cultura antiga, né? E isso é registrado na literatura rabínica da antiguidade e em inúmeras culturas do sudoeste asiático, né? As mulheres eram uma fronteira entre as comunidades étnicas adjacentes. Então, quando havia mais de uma comunidade étnica, quem fazia essas fronteiras e quem fazia os intercâmbios étnicos eram as mulheres, tomando coisas emprestadas, repetindo provérbios de outros grupos, partilhando notícias, partilhando sabedoria feminina, compartilhando saberes. Então, na questão cultural, de fronteira étnica, era muito importante a figura feminina na antiguidade. É um texto da Silvia Federici chamado A História Oculta da Fofoca. E é de um livro chamado Mulheres e Caça às Bruxas, em que a Silvia Federici faz um trabalho quase que arqueológico de escavar as fontes da onde surgiu a ideia que nós temos hoje da fofoca e por que na antiguidade isso não era algo negativo. Por que a conversa entre mulheres era uma maneira de compartilhar saberes, de compartilhar sabedoria. Tanto que hoje nas pesquisas bíblicas nós já temos quase que certeza que boa parte da literatura de sabedoria na Bíblia tem origem feminina. Então, a gente já consegue cavocar um pouco nesse sentido, em que a função das conversas entre mulheres, que posteriormente, com a vilanização da mulher, se torna a fofoca uma coisa negativa, uma coisa para desmoralizar pessoas, e assim começa a se estigmatizar aquilo que antes era algo natural. E isso é interessante porque nesse trecho de Êxodo, especificamente, a divindade está dando uma ordem para as mulheres, e através dessa ordem que o povo vai conseguir recursos ao sair do Egito. É através das mulheres que o povo consegue os recursos que necessitam para a viagem. Tá? Não sei se vocês tinham percebido que essa ordem está restrita ao domínio das mulheres.